Boa noite, meus queridos amigos e irmãos. Recebam todos um abraço carinhoso e saudoso. Aqueles que não me conhecem, Alice, colaboradora do Núcleo Espírita Alta de Souza, no IPCEP. Aqueles que me conhecem, um grande abraço. Muitas saudades do Recife. E é com imensa alegria que recebo a cada convite realizado por Fabiana, que me dá este presente muito valioso. Muito obrigada, Fabi. Muito obrigada. Antes de iniciarmos o trabalho desta noite, vamos realizar, como de costume, a nossa prece. A nossa prece para que possamos todos nós nos sentirmos envolvidos nas vibrações amorosas do nosso Mestre amado Jesus e do nosso Pai, que é todo bom, que é toda bondade e amor. Oremos. Deus Pai, de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, nosso Mestre, amigo de todas as horas. Aqui estamos, unidos, reunidos em vibrações, para, Senhor, aprendermos um pouco mais do Evangelho de Jesus, o Evangelho de amor e de luz. Rogamos, ó Pai, envolve a todos nós nas tuas energias benditas e divinas, para que possamos aquietar as nossas mentes, abrir os nossos corações para os ensinamentos do nosso Mestre. Agradecemos, Senhor, todas as oportunidades de aprendizado e que possamos todos nós, uma vez aprendida a lição, colocá-los em prática, para melhor nos encaminharmos pela vida, buscando a porta estreita que leva a Ti, Pai maior. E assim, agradecidos e envolvidos nessas vibrações amorosas, vamos iniciar dando graças a Deus, gratidão por todas as oportunidades, por tudo que recebemos em nossas existências. Então, nesta noite, vamos trabalhar o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, os itens 5 a 7. Ponto de vista. O tema da noite, o ponto de vista, com relação à vida. Em que isso pode me ajudar? O ponto de vista com relação à vida. Nós temos ideia do que seja realmente vida? Nós compreendemos a definição de vida? Creio que ainda não. Então, para entender verdadeiramente o que é a vida,
é necessário compreender quem nós somos. Ou o que nós somos. Somos apenas esta matéria, este corpo físico? Ou somos algo mais? Existe uma vida além desta vida material? Com certeza. Jesus o confirmou no diálogo com Nicodemos, quando afirmou que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Isto significa que nós nascemos diversas vezes na matéria. Então, há algo mais. Não somos apenas esta matéria. Somos espíritos criados por Deus com diversas existências na matéria. Vamos compreender isto lendo e estudando o Livro dos Espíritos, a segunda parte que trata do mundo espírita. Lá nós teremos a compreensão do que realmente somos. Espíritos imortais, criados por Deus, simples, ignorantes, mas destinado para nos transformarmos em espíritos plenos, espíritos de luz. Jesus também afirmou que brilhe a vossa luz. Nós temos uma luz divina em nós. Então, essa luz hoje deve se encontrar um pouquinho apagada, porque ainda somos muito ignorantes. Mas a cada existência ela há de se iluminar um pouco mais, de se fortalecer essa luz um pouco mais. E quando atingirmos a plenitude, nós seremos uma luz radiante, como o sol, que com esses olhos materiais não conseguimos encarar. Então, com essa definição de que somos espíritos, o ponto de vista com relação à vida se torna diferente. O Evangelho, no item 5, traz o texto. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. As vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Quando nós temos a certeza de que há algo mais além desta vida passageira, além desta vida curta com relação à nossa imortalidade como espíritos,
nós começamos a passar pelas dificuldades, pelos desafios de uma forma diferente. As doenças já não trazem aquele desespero, aquele desânimo. Começamos a encarar de uma forma diferente todas as tribulações do nosso dia a dia. Daremos valores a outras condições, a outras situações. Vou trazer um texto do livro, se me permitem aqui, deste livro, Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Alguns trechos que eu trago faz parte do capítulo 8, Bom Ânimo. Neste texto, Bom Ânimo, traz o diálogo de Jesus com seu apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu, apesar do contato com Jesus, dos conhecimentos, do aprendizado que ele vem tendo com Jesus, ele ainda carrega em si uma tristeza profunda, pois ainda se deixa abater pelas tribulações do seu dia a dia, pelas agressões verbais recebidas dos seus irmãos e dos seus familiares, pai, mãe, pois estes não compreendem o que Bartolomeu faz junto a Jesus. Então Jesus, percebendo essa tristeza de Bartolomeu, vai ao seu encontro e trava um diálogo com ele. Bartolomeu lhe explica o que vai no seu íntimo e Jesus conversa com ele. No texto diz: a nossa doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova, e já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Bartolomeu estava triste. Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Tinha esperanças. Bartolomeu tinha esperanças, mas continuava triste. E Jesus diz: mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. O Evangelho terá de florescer na alma das criaturas. Então, aqui fica claro que não basta ter o conhecimento dos ensinos de Jesus. Faz-se necessário que estes ensinamentos penetrem em nossos corações. Que estes ensinamentos comecem a fazer parte do nosso dia a dia.
nós devemos, com isso, vivenciar o Evangelho. Aqui diz ainda: venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Abrir o coração para o Evangelho, para que Jesus faça morada em nós. Como é bom. Ele ainda diz ao Bartolomeu: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora ou de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. A luta comum é a caminhada de cada dia. No nosso dia a dia, nós recebemos advertências do nosso Pai. Nós temos desafios a vencer, mas também recebemos o auxílio do nosso Pai, através de uma palavra amiga, através de um amigo, de um alerta familiar, mas não ouvimos. Levados pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pelo nosso melindre, desconsideramos estes avisos. E aqui, continuando no texto, com Jesus alertando, falando ao Bartolomeu. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Na obcecação da sua própria vontade, isto é, na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Deus derrama suas bênçãos sobre todos nós. Mas, fechados nos nossos desejos egoísticos, não percebemos essas bênçãos, pois vislumbramos a existência como nossa única vida e damos valor a coisas, a situações que são efêmeras, que não nos acrescentam em nada, espiritualmente falando. E quando os percalços da vida nos alcançam, nos desesperamos
e nos rebelamos contra Deus, nos esquecendo que Ele, Deus, está ali nos observando, aguardando a oportunidade para nos auxiliar. Continuando no texto do Evangelho, a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação. A morte da matéria existe, não a do espírito. Somos imortais. E quando realmente trazermos isso para dentro de nós, que somos imortais e que a vida continua, não mais o desespero da morte, não mais tanto sofrimento. Voltando ao texto do Bartolomeu, do diálogo entre Bartolomeu e Jesus, Bartolomeu questiona Jesus. Não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E Jesus lhe responde: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Ninguém está perdido, nem no plano espiritual, nem no plano material. Muitas vezes as pessoas se desesperam com a morte de um ente querido, achando que não mais encontrará, que a separação será para todo sempre. Não. Ideia equivocada. Ideia de quem acredita que a existência seja única. Nós não perdemos um ente querido. Nos separamos materialmente, porque continuamos ligados a este ente querido pelo sentimento e pelo pensamento, pelas nossas vibrações. Aliás, nós permanecemos ligados às pessoas pelas vibrações, tanto pelo amor quanto pela raiva. Por isso, é necessário se reconciliar com os nossos desafetos, enquanto estamos a caminho. Enquanto estamos conseguindo visualizar a pessoa, fica mais fácil de tentar uma reaproximação. Mas depois que há desencarnação, se continuarmos alimentando esse sentimento de desamor, poderá dar alguma coisa errada, né? Mas com relação àqueles que nós amamos, eles continuarão nos amando
e nós também continuaremos a amar aqueles que se foram. É uma viagem a um país distante, numa outra dimensão. Não teremos condições do tato, do abraçar, estar assim, grudado materialmente, mas estaremos aqui, mentalmente ligados a Ele e também aqui no coração, no sentimento. E quando sentirmos aquela saudade imensa, não só quando sentimos a saudade, mas pensarmos com amor, com carinho nessas pessoas que já se encontram no plano espiritual. Nós, do NEAS, tivemos muitos colaboradores que já se encontram no plano espiritual, com quem convivemos ativamente nos trabalhos da casa. E pensamos neles com muito carinho, com a certeza de que eles continuam ativos na assistência aos necessitados, mas do lado de lá, na dimensão dos espíritos. E essa certeza nos envolve com uma alegria, com um carinho, uma saudade muito grande. Isso o Evangelho nos proporciona. Então, voltando aqui para o texto do Evangelho. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos na vida terrestre, infligindo-se ele a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. A importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Vejam, quando nós não acreditamos nesta vida, nesta continuidade da vida, nós tomamos atitudes muito equivocadas. Nós nos colocamos de uma forma errônea nas escolhas. Há tantos casos de empresários que, no momento da vida, perdem tudo que possuem, materialmente falando. A empresa abre falência, perde o patrimônio, mas a família está ali, está junto. Porém, ele não encontra forças para superar esse grande desafio, que poderia proporcionar um grande aprendizado para todos. Mas vislumbrando apenas esta existência, ele se desespera e desiste. Desiste da própria vida corporal, abreviando a sua existência, cometendo uma falta contra a lei
do Pai, cometendo uma falta grave porque a existência, ela é sagrada. Deus nos dá a vida existencial corporal, nos dá esta oportunidade. E só Ele deve tirá-la no momento adequado, no momento correto. Nós somos levados desta existência. Então, quando não se tem a fé, o desespero é muito grande. E Bartolomeu, no capítulo 8, bom ânimo, ele pergunta a Jesus, porque ele sofre muitas vicissitudes, muitas tribulações. Ele pergunta a Jesus, e quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Jesus lhe responde, qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor, por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Vejam a resposta de Jesus. Muitos dos desafios que enfrentamos em nossa existência é para o aprendizado, para a nossa evolução. Não é para nos fecharmos. Apenas em busca da vida material, das conquistas materiais. Muitos desafios vêm para que aprendamos a nos libertar de alguns condicionamentos e crescermos diante de nós mesmos e diante de Deus. Trago aqui o exemplo muito próximo de uma pessoa amiga, que ela levava a sua vida bem tranquila, com seu esposo e seus três filhos. Trabalhavam, as crianças estudavam, eles passeavam, viajavam, viviam muito bem. Até que chegou um momento em que ela teve que se mudar para a casa da sua mãe para cuidar dos seus pais. A sua mãe começou a desenvolver o Alzheimer, uma doença degenerativa na qual a pessoa vai perdendo a noção, a razão. E depois de perder o domínio orgânico da mente,
do comando do corpo. Vai perdendo também a independência, porque deixa de realizar as mínimas tarefas, os cuidados pessoais. Não consegue mais. Não consegue mais nem caminhar, nem levar o talher à boca. Depois não consegue mais mastigar, deglutir. Nesse processo, essa minha amiga, no início, ela foi cuidar da mãe. O pai também começou a adoecer, não de Alzheimer, mas de uma outra moléstia, precisava de cuidados também, não tanto quanto a mãe, mas precisava de cuidados. A minha amiga, ela renunciou à vida, mas não assim de bom grado. Foi por obrigação. Enquanto ela teve esse sentimento de obrigação, ela sofria. Sofria muito, porque teve que abdicar dos passeios com seus filhos, das viagens, dos momentos de relaxamento familiar. Era aquela rotina corrida de trabalho para o sustento e dos cuidados com a mãe e com o pai. O pai desencarnou, mas a mãe continuou lá, necessitando de cuidados. Enquanto ela encarava essa situação como obrigação, ela sofria imensamente. Busquei conversar com ela, orientei o Evangelho, que ela fosse a um centro espírita ou em busca de uma religião em que ela pudesse conversar com Deus, em que ela pudesse receber orientações, em que ela recebesse conforto diante de tanto sofrimento. E assim ela foi compreendendo um pouco mais sobre o que estava a acontecer na sua vida. Seu esposo, muito dedicado, muito carinhoso, auxiliava nos cuidados com a sogra. Muito atencioso. As crianças auxiliavam, mas cobravam um pouco a vida que tinham anteriormente. Na medida que esta minha amiga foi adentrando o conhecimento do Evangelho, ela foi se acalmando. E o que realizava antes como obrigação começou a ter outro sentido. Não era mais obrigação. Os cuidados com a mãe se tornaram por gratidão. Mesmo depois de tantos anos, a mãezinha continua viva, continua necessitando de muitos cuidados. Mas é com imensa alegria que a minha amiga cuida dela. Transformou
a maneira como ela vivencia essas dificuldades, esses desafios. Vejam como, mudando o ponto de vista, nós podemos modificar o nosso íntimo, modificar o nosso sentimento com relação ao que ocorre em nossa existência. Continuando no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus não condena os gozos terrenos, condena o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Deus quer o nosso melhor, mas nós não entendemos o que é o melhor. Deus não condena as melhorias que realizamos, o nosso progresso. Não. Nós necessitamos do progresso. Aliás, faz parte da lei divina, a lei do progresso. Mas não devemos ficar apenas no progresso material. Nós devemos progredir moralmente. Então, não adianta a gente ficar nas conquistas dos bens materiais e alimentar, cultivar o egoísmo e a vaidade. Que estas conquistas materiais possam nos ajudar a auxiliar as outras pessoas. Que possamos realmente ampliar os nossos bens materiais a fim de levar auxílio àqueles que necessitam. A lei da caridade. A lei da caridade. Precisamos praticar a caridade. Bartolomeu, lá naquele texto do Bom Ânimo, questiona Jesus. Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Então, estes conhecimentos dissipam as dores. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? O Evangelho exige? Veja a resposta de Jesus. A verdade não exige. Transforma. A verdade transforma. Desde que nós realmente nos conscientizemos dessa verdade. O Evangelho irá nos transformar desde que nós tragamos esses ensinamentos para nós. Não vamos ler o Evangelho, ponto, e colocar para outro fazer. Não, vamos colocar para nós realizarmos.
Não adianta fazer o Evangelho no lar e diante do estudo daquele ponto, dizer que fulano ou cicrano estão ali, equivocados, estão errados diante do Evangelho. Não. Vamos analisar o que eu faço de errado neste ponto do Evangelho, para que possa realmente haver a transformação interior de cada um. Nós não temos o poder de transformar ninguém, a não ser a nós mesmos. Nós podemos ajudar na transformação do nosso mundo? Podemos. Nos transformando em pessoas melhores. Então, o Evangelho, ele tem esse poder de transformação. Mas depende de cada um querer essa transformação. Muitos de nós estudamos o Evangelho e passamos a largo de realizar o ponto. É desafiador. É desafiador. Devemos trabalhar para tal. E no item 7, que diz o item 7? O Espírito dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Mostra que a vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. O Espiritismo, o Consolador prometido, desvenda para nós aquilo que Jesus não revelou. Traz com maior clareza, profundidade, através dos depoimentos, dos esclarecimentos dos espíritos superiores. Sim, superiores a nós. As revelações. Então, somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, destinados a espíritos perfeitos, espíritos de luz. Nos revela que nós temos diversas existências, pois ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Como Jesus falou, o Espiritismo, através dos depoimentos dos espíritos que se encontram do outro lado, nos revelam o que há do lado de lá.
André Luiz, na sua série psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, O Mundo Espiritual, uma série de livros, nos traz muitas revelações. O Livro dos Espíritos mesmo, do jeito que eu havia falado anteriormente, na segunda parte, nos traz diversas revelações do mundo espírita. Também nos diz que a vida em outros planetas, em outros mundos, como está no Evangelho no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Sim, o Espiritismo nos traz muitos, mas muitos esclarecimentos. Agora é necessário estudá-los para melhor compreender. A lei de causa e efeito para melhor compreender que nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós somos os responsáveis por tudo que ocorre nas nossas vicissitudes, as tribulações do nosso dia a dia. Não é porque Deus quer assim, é porque nós fizemos com que isso acontecesse. Então é necessário fazer escolhas. E o caminho que leva ao Pai é a porta estreita. Vamos buscar a porta estreita? É trabalhoso, mas devemos buscar. Concluindo o estudo desta noite, vamos trazer o relato de um personagem do livro Paulo Estevam, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o personagem de Gesiel, israelita, que era um seguidor, estudioso dos ensinamentos dos textos sagrados. Ele, uma pessoa bondosa, um filho amoroso, dedicado, foi despojado, junto com a família, do patrimônio, diante de um ato impensado do pai. Se colocou como o responsável de tal ato. E mesmo reconhecendo que ele não era o culpado, o inquisidor o julgou, o condenou. E como condenação, foi enviado às galeras como escravo. E mesmo nessa situação toda, ele não se revoltou. Ele não foi rude. Ele acatou a tudo
a todos os comandos, sempre teve boas atitudes, sempre foi bom e fiel em tudo que realizava. Inclusive, lá no navio, diante das palavras maldosas, das discussões dos seus companheiros escravos, ele tentava apaziguar a situação, tinha uma palavra amiga, dava bons conselhos aos seus irmãos de desdita e todos o admiravam. Diante dessas boas condutas, Gesiel foi liberto, doente, foi encaminhado à mansão, à casa do caminho. Na casa do caminho foi cuidado por Pedro. Pedro vislumbrou a figura de Gesiel, que em seus delírios, enquanto febril, recitava os mandamentos dos textos sagrados. E assim, Pedro, admirado com aquela figura, quando Gesiel se recuperou da doença, Pedro manteve um diálogo com Gesiel e lhe contou sobre Jesus, sobre a sua vivência, lhe entregou alguns textos da passagem de Jesus. Gesiel ficou muito comovido com aqueles relatos e se converteu ao cristianismo e adotou o nome de Estevão. Gesiel, mesmo sem conhecer Jesus pessoalmente, antes mesmo de toda essa desdita, já era um servo de Deus, pois seguia aos seus mandamentos. Estudava as Escrituras Sagradas e obedecia à lei de amor, à lei maior. Diante dessa fé, dessa confiança de que o Messias viria para salvar aos judeus, ao seu povo hebreu, Gesiel sempre teve uma conduta do bom servo, dedicado e fiel. Com isso, ele transformava suas dores em bênçãos. É com este exemplo que eu finalizo o tema desta noite. Que tenhamos Deus em nós, como Estevão ou Gesiel. E assim, com o tema finalizado, com a gratidão em nossos corações, oremos agradecendo a Deus, aos bons espíritos e a Jesus. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia,
Jesus, nosso Mestre amado, e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanhou nestes momentos, agradecemos imensamente por todo o esclarecimento recebido nas palavras de Jesus. Agradecemos, Senhor, a todas as bênçãos que recebemos no nosso dia a dia. Agradecemos, Senhor, o fortalecimento através dos nossos amigos, dos nossos familiares. Fica conosco, Senhor Jesus, que possamos trazer sempre em nossas mentes e nos nossos corações, não somente a sua imagem, mas o teu evangelho de amor, de paz e de luz. Muito obrigado, Senhor. Obrigada a todos, uma ótima noite, um bom descanso, muita paz.